Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast de 15 anos da Incorpore Academia. É um prazer enorme te receber. Sabe qual é o nosso objetivo aqui hoje? Falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, exercício, alimentação, tudo que possa modificar a sua vida para melhor. E para começar com o pé direito, a gente escolheu um tema e duas convidadas super especiais para a gente falar aqui. Falar sobre emagrecimento. Emagrecimento de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável, não com dietas malucas, que você possa ter um emagrecimento de uma maneira sustentável, saudável realmente. E eu vou apresentar minha primeira convidada. Ela é nutricionista, profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício com ênfase em emagrecimento no público feminino e, por último, mas não menos importante, mãe da Alice e da Júlia, que tem um mesinho e ela está aqui com a gente hoje. Tainá, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir para esse assunto que é tão importante e tão relevante para a maioria das pessoas, né, que é o emagrecimento, muito, sobretudo, sustentar esse emagrecimento. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse podcast para ajudar essas pessoas. Com certeza a gente tem muita coisa para falar, né? Bastante. E junto com a Tainá, uma professora da Academia Incorpore, que está com a gente lá no dia a dia, atendendo os seus alunos, ajudando nesse processo de emagrecimento sustentável. Tabata Almeida, profissional de educação física, especialista em fisiologia hormonal, focada em saúde feminina e mãe de 5 filhos. Seja muito bem-vinda, Tabata. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse tema aí que eu já vivenciei e agora também estou trabalhando com isso, né? Eu acho que é um assunto muito relevante, muito importante nos dias atuais. Perfeito. Tabata, teoria e prática, né? Isso é muito legal, isso faz toda a diferença. E eu vou soltar algumas frases aqui, a ideia é a gente conversar, falar nossa experiência prática, falar alguns cases, que a gente tem muita coisa a falar, né? Nos bastidores a gente fala bastante, sempre troca muita ideia, a gente tem conversa com a Tabata, tem reuniões. A Tainá também trabalhou muitos anos com a gente na Incorpore, né, Tabata? Tainá, isso é um fator muito importante. Quantos anos foram lá com a gente? Foram quase 10 anos, 9 anos e meio. Olha, bastante tempo. Bastante tempo. Muito Tivemos o bem. prazer de trabalhar junto, ela virou Nutri e hoje em dia atende na Incorpore também, certo? Também. Vou soltar a primeira frase pra gente já destrinchar aqui. Tainá, começa pra gente. Comida de verdade não engorda. O que essa frase pode mudar a vida de uma pessoa que está assistindo a gente agora? É ela entender que aquilo que você não desembala é mais saudável, é mais sustentável, te satisfaz mais e vai te saciar mais. Então a gente tem uma frase na nutrição que é desembalar menos e descascar mais. Então, o que é isso? É tudo aquilo que você vai na feira, que você compra. Tudo que você tiver que abrir um pacotinho, evita, porque são alimentos ultraprocessados, processados ou minimamente processados. Tenta sempre ir pro lado do in natura. Ai, mas é difícil porque eu tenho que fazer o preparo. Sim, mas você vai estar comendo de uma forma mais saudável. Então, tudo que é mais natural, você consegue ter um volume calórico mais baixo do que os ultraprocessados. Além de você ter mais saciedade. Então, tudo que você não precisar desembalar é sucesso. Tabata, na realidade, essa frasinha, comida de verdade não engorda. Como é que você traz isso pro seu dia a dia, que você vê os nossos alunos? O que a gente pode dar de toquezinho para eles também? Eu acho que é muito... É bem isso que a Tainá falou, né? A questão do... Às vezes a pessoa quer a praticidade e acha, por ver, de repente, muita gente por aí divulgando produtos que, às vezes, porque... Tem a questão daí também que a Tainá que vai saber falar melhor, que o pessoal entra na questão do diet, do light, não sei o quê, e acha que já vai emagrecer, né, consumindo aquilo. Tem isso daí. Mas é aquela pessoa, a pessoa acha que para emagrecer precisa comer muito diferente. E não é por aí, né? O arroz, o feijão do dia a dia ali, a proteína, né? É o suficiente, você pode emagrecer com isso, mas as pessoas acham que eu preciso de um sal... a gente até brinca, né? Um sal rosa lá, colhido pelas virgens lá do Himalaia, né? Tem que ser um negócio diferente. Não é. E a gente fala assim, não, mas aí vem daí o papel que fala assim, não, mas emagrecer é caro, porque acha que precisa comprar essas coisas mais caras. E não, emagrecer não precisa ser caro e não precisa ser difícil, né? Na alimentação, é a comida mesmo. Igual era antigamente, né? Então a gente olha lá para trás e a gente percebe o quanto que aumentou a obesidade. Né? E lá atrás a gente não tinha tanto acesso aos industrializados, né? Eu vejo assim, até mesmo, por exemplo,
exemplo, refrigerante. A gente não tinha esse acesso quando era criança, pelo menos na minha época, não era assim, era numa festinha, não, né? E hoje em dia não, é no dia a dia ali. Então, eu vejo por esse lado, assim, a questão do... E é bem interessante esse ponto que a gente está falando da praticidade, da modernidade. E você falou muito do ultraprocessados, e assim, tem aquela noção de olhar o ingrediente, né? Então, eu acho fantástico, Tainá. Que dica você pode dar pra gente, pra pessoa aprender? Tô lá no mercado, tô no supermercado, peguei uma embalagem. Como é que eu vou saber o que é um ultraprocessado? Tá na caixinha, mas muitas vezes a gente não vai conseguir só no in natura. Vamos priorizar os minimamente processados. Mas como é que eu posso saber o que é um ultraprocessado, ou então processado, o que é melhor, o que é pior? Como olhar essa caixinha, esse ingrediente aí? A primeira dica, e é uma das principais que eu sempre passo para os pacientes, é você virar o rótulo e olhar a lista de ingredientes. Então, você não precisa saber tudo o que está ali, porque são muitos nomes. Até porque se souber vai ficar com medo. Exatamente. Se souber, não come. Mas você tem que virar o rótulo, olhar a lista de ingredientes e ver o tamanho dela, literalmente. Então, se eu tenho por exemplo, vamos colocar um pão de pacotinho, né? Que uma lista de ingredientes é desse tamanho e no outro a lista de ingredientes é desse tamanho, já coloca esse de lado e vai pro outro. Aí você vai para uma segunda etapa. Se você está escolhendo um pão integral, por exemplo, o primeiro ingrediente, isso vale para todos os alimentos, eles têm que ter o primeiro ingrediente farinha de trigo integral. Porque porque é por ordem crescente. Então, o primeiro é o que tem mais ingrediente, e aí o que está no meio é o que tem moderado, e o que está lá embaixo quase não tem. Então, às vezes, você está pagando por um pão integral, que você julga que a maioria da farinha é de trigo integral, e quando você vira, você vê que a farinha de trigo integral está no meio. A primeira farinha é a farinha enriquecida. E você está comendo mais farinha branca do que o integral. E você está pagando por isso. Então, essas duas dicas são, assim, as primordiais. Todo quanto for rótulo, você vira. O que você quer comer de primordial? Você vai comer um pão integral, você tem que ter farinha integral. Primeiro ingrediente, farinha integral. Rótulo, menorzinho possível. Quanto menos ingrediente, mais saudável o alimento vai ficar. Quanto maior essa lista, mais aditivos, mais estabilizantes vai ter nesse alimento. Isso é uma dica simples, entre aspas, mas fundamental para a alimentação. Quem quer emagrecer tem que saber isso. Se está assistindo o podcast, ela para, pausa e coloca lá. Tem que olhar no supermercado, né? Eu criei, depois que a gente foi aprendendo isso, eu criei o hábito de ir lá no supermercado, olhar os ingredientes. Então, eu dei risada na hora que você que é super assunto, porque eu lembrei quando eu comecei meu processo de emagrecimento, muitos anos atrás, e os meninos eram todos pequenos, né? Os meus filhos. E uma nutricionista me ensinou isso. Então, toda vez que eu ia no mercado, eu virava todas as embalagens e ficava lendo. Aí eu lembro que um deles falou assim uma vez: nossa, mamãe, mas por que você fica lendo? Acho que fizeram essa tabela aí só pra você. Só vejo você lendo isso no mercado. Achavam que eu tava, acho que, demorando muito e lendo criança, tudo, né? Então, mas foi, assim, uma dica incrível que eu levei pra vida. E é um hábito, né? Você começa a fazer, às vezes você fala assim, eu vou ficar lendo todos os rótulos. Não, porque depois você começa a já pegar as marcas que são menos, eu falo contenção de danos, né? Até mesmo um molho de tomate. O mundo ideal é você fazer um molho de tomate do tomate. Sim. Mas a gente sabe que às vezes não funciona dessa maneira, pela praticidade. Mas você consegue identificar algumas marcas que têm menos ativos, menos aditivos, menos estabilizantes do que outras. E assim, é surreal a diferença. E então, muda muito, né? Muda muito. Molho de tomate, até o açúcar você vai ter diferença. Sim. Totalmente. Tem molhos que você vai ter uma caloria muito maior, outros uma caloria muito menor, que dá pra colocar dentro de uma dieta industrializado. O industrializado, ele não tem que ser... endemonizado, né? Não é pra você ter medo do que tá no mercado, mas é pra você saber fazer melhores escolhas. Então você tem que dar prioridade pelos minimamente processados em in natura, e o que a gente vai dos ultraprocessados, você tem que saber escolher melhores escolhas, e dá pra escolher. É que as pessoas não têm esse hábito de olhar os rótulos. Sim, não, perfeito. A palavrinha hábito é tudo, automatizar aquilo ali, aquilo vai fluir muito melhor. É Exatamente. Uma mudança no nosso cérebro que precisa ser feita. Num processo de emagrecimento é que você vai ter que fazer. Tanto para atividade física, a gente vai abordar daqui a pouquinho, para melhorar, fazer a sua compra. E é legal que a gente está começando lá na compra, né? Então, olha, você quer emagrecer? Você tem todo um processo. Você vai ter as etapas que a gente vai discutir aqui também. Um ponto que eu acho dessa frase também, que eu escuto muito no dia a dia, do comer de verdade não engorda, assim, muitas vezes as pessoas acham, então eu vou comer pouquinho. Eu vou comer pouquinho. Aí vai lá, aquele pouquinho é um alimento com alta densidade calórica, né? Dá um exemplo aqui,
traz exemplo melhor pra gente. Ou alguma coisa com molho branco, ou um doce, aí vou comer só esse docinho. E aí na comida de verdade, no arroz e feijão, vou classificar assim, acaba não comendo pouco, né? Muitas vezes aquele docinho, ele vai ter muito mais caloria do que o arroz e feijão. Ou não é mais ou menos essa ideia do comer de verdade e não engorda também? Exatamente. Eu vou trazer um exemplo que a maioria das pessoas no emagrecimento acabam comendo meio que exacerbado porque é vendido como saudável. Inclusive vendido em lojas de suplementos. Como, por exemplo, a pasta de amendoim. A pasta de amendoim, ela é uma delícia, né? Eu adoro a pasta de amendoim. Eu não tenho maturidade para ter na minha casa, porque eu vou comer muito. Ela é extremamente calórica. A pasta de amendoim nada mais é do que o amendoim. Tem muitas pastas aí que tem um monte de tranqueira junto, mas se for uma pasta mais ok, ela é amendoim, né? Um dos principais ingredientes e só ele. Só que uma colherzinha de sopa dessa pasta de amendoim tem um valor calórico absurdo. E as pessoas estão comendo lanches e fazendo doces, perdendo a mão nessa pasta de amendoim. Então, um lanche que ela acha que é saudável, tudo bem, mas é caloria, pensando no emagrecimento. O emagrecimento, ele tem uma regra, ele não vai acontecer se não houver déficit calórico. Você pode pular bananeira, fazer 300 mil coisas... Simpatias. Não vai, simpatia, rezar para... Não vai emagrecer se você não tiver déficit calórico. E aí você come um lanche com pasta de amendoim sem ter a quantidade correta, achando que está comendo saudável, e você está fazendo ali na caloria, a caloria de um lanchinho que não te satisfez, não te encheu, a caloria de uma refeição. Porque daqui a pouco você vai ter que se alimentar, porque você vai sentir fome. Então, assim, não te dá saciedade e te traz muitas calorias em poucas porções. Isso serve também para as castanhas. A galera vai, compra castanha, pega o pote, senta na frente da televisão e vai comendo. Pô, eu tô super saudável, tô comendo castanha de caju. Gente, 4 castanhas tem muita caloria, 5 castanhas tem muita caloria. Então, assim, dá para entrar numa dieta? Dá. Mas tudo tem que ser pensado, porque volumes pequenos não te geram saciedade. Então, eu sempre brinco no consultório. Eu vou queimar minha ficha com castanha de caju? Eu adoro essa frase, queimar a ficha. Vou queimar minha ficha com pasta de amendoim? Se eu tenho... Posso colocar pasta de amendoim no meu planejamento, Nutri? Posso. Tu tem maturidade para comer uma colherzinha de 20 gramas? Ah, não, tenho? Beleza, então vamos lá. Putz, não tenho, eu gosto muito. Não vamos colocar. Porque senão você vai perder a mão. Então vai gastar tuas fichas com castanha. Castanha te sustenta? Enche a tua barriga? Não vai encher. Então vamos colocar alimentos que te tragam maior volume e menos calorias do que alimentos pequenos que te trazem muita caloria. Essa ideia de não estar perto a pasta de amendoim que você falou é importante também até para quando você está fazendo um hábito, né? Você está automatizando um hábito novo e aí você precisa realmente não ter aquilo ao seu alcance. Sim. Então muitas vezes tem que ter essa maturidade. É bem legal falar isso, da sua maturidade você ter consciência de você mesmo, né? Eu acho que no seu processo, e é legal, estava assim, depois que você foi fazer educação física, depois que você foi fazer os estudos, né? Mais ou menos dessa hora, você realmente teve que passar por tudo isso, de entender o que fazer, o que não fazer para poder ter esse processo de emagrecimento. Eu resolvi até vir para a área por causa que mudou minha vida. Sim. Foi mudando e eu resolvi estudar, mas eu passei, né, por tudo isso. Mas foi muito legal, assim, porque meus filhos eram pequenos, então eu fui criando o hábito e ao mesmo tempo, assim, como eu não vou ter em casa, né? Então eles também não consumiam, então foi muito bom. Hoje eu vejo eles, os que estão adultos já, e eles têm hábitos bons, comem de tudo, comem, mas assim, era criança, refrigerante, pode, no final de semana. No final de semana. Então eles criaram esse hábito. Tem um dos meus filhos hoje que nem toma, né, refrigerante, a gente não toma suco de caixinha, fast food, não come, um deles. Então, assim, foi se criando, realmente virou um hábito para eles, porque começou desde pequeno, né? A questão do hábito é legal tudo. Isso que você falou em relação às crianças, né? Porque a introdução alimentar é lá que começa o seu hábito. É lógico, depois da vida adulta, você já com hábitos ruins de alimentações, né, que não deveriam ser o hábito da pessoa, é mais difícil. Mas quando você tem um filho, se você não for no mercado comprar e tiver no seu armário, ele não vai no mercado sozinho comprar, porque ele é uma criança, né? Sim. Uma criança pequena. Então, tendo no armário, a chance de você também comer, adulto que quer emagrecer, é muito maior. Então, a melhor estratégia é você não ter isso na sua casa. Ah, mas eu tenho criança pequena. Mas ela não... É mais um motivo para não ter esse É mais um motivo para você não ter. Você tem que pensar na sua saúde que você quer. Estética, saúde, emagrecer, beleza. Mas e o seu filho? Você quer que ele passe por isso quando ele estiver mais velho, precisando passar por tudo essa dificuldade que você está tendo de tirar esse hábito ruim? Então começa desde a infância. Então, assim, não tenha no seu armário aquilo que
não pode ser um hábito, tem que ser o de vez em quando. Eu sempre falo assim, o que não... mas eu vou ficar sem comer pra sempre um doce? Pra sempre um hambúrguer? Não, primeiro que a gente pode colocar um hambúrguer no seu jantar tranquilamente, desde que seja, né, um hambúrguer mais saudável, feito em casa, com uma carne magrinha. Agora, você vai colocar 3 vezes na semana você comer uma pizza? Não dá. Isso é um hábito. Agora, você comer uma pizza no sábado à noite é o de vez em quando. Então, de vez em quando não vai estragar o teu emagrecimento. Agora, o hábito vai. E aprender, né? Se de vez em quando também tem que ter a sua moderação, como tudo. A ideia, eu gosto muito tanto da Tabata quanto da Tainá, porque a gente não faz o terrorismo nutricional. A ideia é viver o dia a dia. Só que as pessoas usam isso ao contrário também, né? Então, as exceções viram regras, como a Tainá falou pra gente também. Sim. Tainá, e aí assim, eu vejo muita dificuldade das pessoas em entenderem, então, como ter essa comida de verdade, né? Então, no meu almoço, o que eu coloco no meu almoço? O que seria essa comida de verdade? Algo que eu possa ter lá e que faça aquilo que você falou, que me dê sustância durante o dia, porque se eu comer uma coisa muito calórica, muito provavelmente daqui a pouco eu vou estar com fome, porque não vai ter a quantidade de fibras, de nutrientes necessários. Como pensar em elaborar esse prato, né? Para um almoço, por exemplo, vamos para a refeição do almoço. Como que a pessoa poderia montar isso para ter comida de verdade ali no almoço, pensando num processo de emagrecimento? Olha, eu falo assim, às vezes eu tô montando a dieta junto com o paciente, e o paciente fala assim, nossa, eu vou poder comer isso? Você pode. Poder comer arroz branco? Pode, mas quem te falou que você não pode comer arroz branco? Então, tudo depende, eu falo que a nutrição, ela é um encaixe. Você vai comer um prato fundo só de arroz branco? Essa vai ser sua refeição? Não, porque se fosse, aí não seria bacana. Tá faltando fibra, tá faltando proteína, tá faltando um monte de ingrediente. Mas se você juntar numa elaboração de um prato todos os nutrientes necessários, você pode comer de tudo um pouco. Então, o que seria um prato saudável? Metade dele, saladas, folhas, verdes escuras, para te trazer bastante parte de micronutrientes, compostos bioativos. Então, esse lado das folhas é livre. Isso você pode comer, e quanto mais você comer, mais saciedade você vai ter. Então, numa dieta de emagrecimento, metade do prato ser de folhas e legumes é o primordial, tem que ter. Depois você vai colocar o seu arroz. Eu gosto de arroz branco. Você vai comer seu arroz branco. Mas eu também gosto do integral. Tudo bem, pode ser o integral. Então, o arroz com feijão, tudo na quantidade ideal para a pessoa. E depois você vai colocar sua proteína. Vai dar prioridade para as proteínas mais magras. Então, por exemplo, um colchão mole, um patinho, um bifinho de alcatra, um frango para algumas pessoas. Vamos dar prioridade para as carnes brancas, que tem menos gordura. Então, um frango grelhado, um frango desfiado. Outra coisa muito importante é o preparo do alimento. Então, às vezes a gente faz um cardápio com alimentos de verdade e a gente faz um déficit calórico que, se a pessoa seguir, ela vai emagrecer. Mas ela peca na mão do preparo. Então, às vezes ela vai fazer um feijão, ela coloca linguiça e bacon no feijão. Mas eu não coloco no meu prato. Tudo bem, mas o caldo ficou com a gordura. Sim. Então, teu déficit calórico foi embora. Ou até mesmo temperar uma salada. O azeite, ele é uma gordura boa, mas se colocado em quantidade excessiva, ela tem 9 calorias por cada grama. Então, ela tem muito mais do que o carboidrato e a proteína, que são 4. Então, as pessoas são carbofóbicas, têm medo do carboidrato. Muito. Virou um terror, o vilão. Terror. O carboidrato, pelo amor de Deus, não gente, pode ser no prato. A gente precisa do carboidrato para viver, para pensar. Nossa primeira moeda de energia. É muito importante. As pessoas chegam na academia às vezes, eu tô fazendo uma dieta, não tô ingerindo carboidrato, muito pouco. Como é que ela vai conseguir treinar, fazer essa energia? Ela estuda, ela trabalha, ela tem um dia a dia. Gente, é o carboidrato bom, é o complexo, isso tudo vai ser importante pra gente, né? Então, carboidrato não é vilão. Exatamente. E as pessoas têm medo do carboidrato, que são 4 calorias por grama, mas não tem medo da gordura. Da pasta de amendoim. Da pasta de amendoim. Cada grama de pasta de amendoim tem 9 calorias fora, que são adicionadas a açúcar. 9 calorias, assim, é mais que o dobro. Sim. Então, assim, um prato, arroz, feijão, um franguinho, e metade do prato de salada e legumes, é uma combinação perfeita. A gente tem até a imagem do prato. Coloca pra mim, Max, por favor, a imagem do prato. E aí eu vou lançar um desafio quem tá em casa. Ter um prato desse, fazer um prato desse e postar pra gente marcar. Marca a Tainá, marca a Tabata e me marca. Olha, e eu duvido, Tainá, você pode me corrigir, Tabata também, que tem bastante experiência. Se você comer este prato aí, depois se quiser corrigir alguma coisa, pode corrigir, Tainá, do prato. Pode explicar ele um pouquinho. Se você não vai ficar com fome à tarde. Você vai estar saciado, tenho certeza absoluta. Você vai estar saciado, você vai depois fazer seu lanche da tarde de uma maneira saudável. Eu tenho certeza. Como é que tá esse prato aí, Tainá?
Esse prato ele tá bem dividido, né? Ele tá mais pra parte, pensando nas proteínas, mais na parte de vegetais, né? A gente tem o arroz branco, a gente tem fontes de proteína, não animais, mais vegetais, né? No grão de bico, a gente tem no feijão também. Então, assim, tá um prato bem dividido. Eu acrescentaria, de repente, pra uma pessoa que não é vegetariana e nem vegana, você colocaria a proteína animal. Sim. De repente, eu sempre opto pela proteína mais magrinha, que é a proteína de carne branca, né? E colocaria folhas para dar um teor de fibra um pouquinho maior, apesar que a gente tem fibra no feijão e tudo mais. Essa seria a alteração, mas é um prato que tranquilamente uma pessoa pode se alimentar, não vai ficar com fome. Sim. E vai ser uma coisa sustentável, que todo mundo tem, né? São alimentos que você não precisa pagar horrores. Foi o que eu estava falando no começo, emagrecer é muito caro. Não é caro. Lógico, hoje em dia o alimento está caro como um todo, mas você consegue fazer de uma forma que você vai gastar igual ou menos até do que você estivesse alimentando de uma maneira errada, né? Exatamente. O que a Tabata trouxe é muito interessante, porque antigamente, para você ir nessas lanchonetes fast food, era quando você tinha um aniversário, é quando você tinha um evento. Você tomar um refrigerante, pelo menos na minha casa, era de domingo. Minha avó mandava, vai na padaria, pega um refrigerante. Eu vinha toda feliz que ia tomar refrigerante. Hoje em dia o acesso está muito mais fácil. O brigadeiro era em festinha. Exatamente. Agora tem toda esquina para comprar esses gourmets e o povo faz em casa de colher, né? Então, se você vê a obesidade antigamente, existia, mas era muito menor. Porque as pessoas se alimentavam com esse tipo de alimento. E fazia as exceções calóricas como exceções. Hoje em dia está inverso. As pessoas, elas trocam um almoço por um lanche. Elas trocam o almoço pelo mexinho da padaria, porque está corrido. Todo mundo tem o seu dia a dia corrido. Por isso que existe planejamento. Eu falo que o sucesso de uma dieta, né? Eu não gosto de falar dieta, eu gosto de falar mudança de hábito, é você se planejar. Então, se você chegar em casa com muita fome, abrir a geladeira e não tiver nada pré-pronto, você vai abrir o pacote que tiver no seu armário. Não tem como. Não tem como que você está com fome. É instinto. Você quer comer e você fica com fome de algo muito palatável. Neurologicamente também, você está cansado. Você tem um monte de decisão durante o dia. Exatamente. Você teve que falar, você cuidou do filho, veio para lá, gerou a empresa. Você quer um conforto, aí você acaba pegando a comida mais calórica. Naquela hora, não vai te dar vontade de comer uma salada. Não vai te dar vontade de comer uma fibra. Vai te dar vontade de comer a comida calórica. Por isso que o planejamento é fundamental. Isso é neurologicamente comprovado, realmente. Exatamente. Você tem que planejar. Então, chegou em casa cansado, abriu a geladeira, tem que estar as coisas pré-prontas. Mas é chato fazer. Gente, vocês vão perder uma tarde de um domingo organizando isso. Mas tu vai ver que a tua semana vai fluir muito mais fácil. A vida muda muito. Muito né? mais. Tirando o financeiro, que você deixa de gastar pedindo os foods da vida, né? Então, que é mais um problema hoje em dia, é mais calórico, né? Fica tudo muito mais fácil. Eu chego lá, já peço o iFood. Fácil. Dificilmente vou pedir um iFood aqui de salada com fibra, fica um pouco mais complicado. E as pessoas chegam também no consultório com muito medo. Mas eu não gosto de comer comida à noite. Mas quem falou que você precisa comer comida à noite? Dá tranquilamente para entrar um lanche à noite, desde que um lanche seja feito na sua casa. Sim. Desde que esse lanche seja um lanche nutritivo e não extremamente calórico. Então, assim, tudo dá para se adaptar. Só ter organização. Nesse lanche tem lá uma fibra, uma salada, você pode colocar lá dentro de um pão. Então, você pode colocar como um jantar, você pode fazer uma crepioca, preciso de mais proteína, vamos adicionar mais frango. Dá para colocar uma saladona do lado dessa crepioca, de alface, rúcula, tomate, e fazer uma crepioca, virou um lanche. Dá para fazer um hambúrguer em casa? Dá. Dá para pegar um pão integral, até mesmo pão francês, dependendo do perfil da pessoa. Dá pra fazer. Pega uma carne de patinho, faz uma bolinha, faz o seu hambúrguer, coloca a saladona dentro e faz o seu lanche como jantar. Então, tudo dá pra se organizar. O que não dá é pra ficar vivendo de foods o dia todo. É o que você falou, é hábito. Você está mandando uma mensagem pro seu cérebro de coisas ruins ou coisas boas. A gente precisa alterar esse hábito realmente. Só tem uma forma de alterar esse hábito, é tendo novos comportamentos. Que aquilo vai se automatizando e realmente é uma área. Você tem lá o córtex pré-frontal, que é o teu patrão, né? Onde ele manda, né? Você tem um bom senso ali no caso. E tem a parte instintiva, que é o gânglio da base. Aquilo que é o hábito, ele está meio que no gânglio da base, vamos dizer assim, de uma forma didática. E aí você acaba tendo no dia a dia, que nem eu dou muito exemplo em palestra de escovar o dente. Ninguém pensa que é para escovar o dente. Né? E quando você começa a comer bem, fazer atividade física, aquilo se torna um hábito, você tem aquele comportamento, ele passa a fazer parte da tua automatização também. Só que no começo você vai ter que aprender a usar o teu córtex pré-frontal para dizer não, para dar a dica que a Tainá falou agora, não tenha em casa, comece desde cedo, faça uma mudança, pare para pensar, planeje-se. Depois que você conseguir automatizar isso, tudo vai fluir muito melhor. Tua saúde, mas teu cérebro. Você vai ter que aprender a hackear o teu cérebro mesmo. Esse é um fator importante. Eu acho que quem passou por um processo de emagrecimento, eu acho que entende mais disso até de hackear o cérebro. A gente percebe tanto quando
se tornou um hábito que depois você até pode ter em casa. Eu vejo isso assim, tem umas alunas até que quando eu comento isso ficam assim, nossa, eu não acredito. Mas assim, que nem eu até falei, esse ano, se acontecer de novo, de ganhar muito chocolate e tudo, agora já tá acontecendo que eu tô vendo, tá acontecendo. Eu já vou dar, porque assim, nos 2 últimos anos estragou chocolate lá em casa. E tem muita gente em casa. Sim. Né? E só que vai ficando, depois você vai lá abrir um ovo, meses depois, tá tudo esbranquiçado. E não é pra você falar, não quero comer porque eu vou engordar. Não, porque não tá mais no seu hábito. Porque não tem o hábito você não de ficou ficar com aquela comendo neura muito que a galera doce, fala. É perfeito. Entendeu? É o hábito. Come. Só que não tem essa, né? Eu Pode estar ali. Eu até, uma das minhas falhas de alimentação era o doce. Uma falha razoável até. E aí, numa quaresma que eu acabei fazendo de parar de comer doce. Mudou completamente. Você volta 40 dias, você volta com uma outra disposição. Até aquilo que eu gostava tanto ficou muito doce pro meu paladar. Porque eu já mudei aquele paladar ali também, então isso é importante. Tem isso também. Foi o meu caso com a Coca-Cola, né? Eu parei de tomar Coca por uns anos e depois uma vez fui tentar tomar e assim, eu não consigo. A Coca pra mim, eu falo, gente, como que eu era viciada? Eu era viciada em Coca, mas assim, porque, né... Minha mãe me dava Coca na mamadeira quando eu era criança. E assim, era um vício. Eu não consigo tomar Coca porque o sabor pra mim ficou muito ruim. Eu acho muito doce, não gosto do sabor. Mas só para quem está em casa, essa mudança de hábito não acontece em 7 dias, tá? Não. Às vezes não em 15 também não. 21 é lenda. Coisas fáceis, talvez assim, você vai precisar ali de 3, 4, 6 meses. Então os estudos mostram que a média, muitas vezes é 250 e poucos dias para alteração de um hábito. Existem hábitos mais complexos, por exemplo, tomava Coca-Cola na mamadeira. Então isso complica um pouco mais essa mudança. Então as pessoas precisam entender isso, que é um processo, precisa de etapas. Por isso que precisa do profissional de nutrição, do profissional de educação física, para trabalhar esses processos junto com você. Né? Muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Elas querem fazer do dia para noite. Então elas querem emagrecer em 15 dias para entrar no vestido, para ir no casamento tal. E aí vão procurar a academia, o nutricionista, a dieta de 800 calorias, porque elas querem chegar no objetivo X. Eu sempre falo assim, quantos anos você demorou para atingir o seu peso hoje? Você acha que em 15 dias, 20 dias, 30 dias você vai perder? Você vai eliminar? Então, assim, é um processo. E tudo é treinável, né? Assim como você vai na academia para treinar o músculo, você tem que treinar o seu hábito alimentar, o seu paladar. Então, isso do doce que você falou da quaresma é exatamente isso. Se você come doce todos os dias, você cada vez vai querer comer. Todo dia seu cérebro vai falar, opa, doce. E você vai sentir vontade de comer. E se você estiver em casa, com certeza você vai comer. Se não, você vai parar em algum lugar e vai comer, porque você come ele todos os dias. Agora, a partir do momento que você começa a retirar ele, como uma vez na semana ou 2, e depois começa a reduzir, o seu cérebro começa a entender que ele não precisa mais daquele ingrediente, daquele conforto do doce, do açúcar. E você começa a perder o hábito de comer. Sim. Mas demanda tempo. E as pessoas têm que ter paciência. Tem que ter paciência. Isso. É hábito, tem que ter paciência. Mas vai conseguir, assim, de uma maneira sustentável, que é o tema nossa aqui hoje. Uhum. Vamos juntar um pouquinho agora, aproveitar que a Tainá também é profissional de educação física, trabalhou conosco aí quase 10 anos junto, e falar um pouquinho do exercício, né? Do exercício para o emagrecimento é algo importante, bastante importante. E aí as pessoas, eu acredito que a Tata nunca escutou essa pergunta. Nunca escutou. Qual é o melhor treino para emagrecer? Nem a Tainá não escutou. Primeira Padrãozão. Imagina, quase nada. Ainda tem, vou começar falando o seguinte, acredito que todo mundo aqui já escutou bastante isso, né? Tu fala assim, tem que ser aeróbico para emagrecer. Né? Padrão. A gente acha assim que é só aeróbico que, né, o aeróbico que emagrece. E não é, né? Se eu for direto ao ponto aqui, qual o melhor treino para emagrecer? O treino combinado. Perfeito. Concordo. Perfeito. Não concordo, mas assina embaixo em 3 vias e eu preciso articular, outra pessoa para movimentar. Isso, e eu preciso ter todo. Eu preciso ter o treino de força, eu preciso ter o aeróbico, né? Porque pode ser em sessões separadas, pode ser na mesma sessão. A gente pode falar aqui de estratégias de treino, de periodizações. Nesse caso daí, por exemplo, gosto muito da ondulatória para o emagrecimento, né? Pode ser ali no microciclo ou no meso, mas o combinado. Tem que ter os dois. Também sou fã dele. Você trouxe até para ilustrar pra gente, depois se alguém tiver interesse eu mando o artigo. Ele é uma meta-análise, né? Então ele fez uma análise de vários artigos, né? Que é a meta-análise não bibliográfica, nesse caso é a meta-análise, e ele avaliou isso que você falou. A gente nem tinha combinado desse artigo, que é o aeróbio, ele fez um grupo com aeróbio, analisou os artigos com força e o combinado. Então, no aeróbio, emagreceu mais do que
na força somente. Então a pessoa só treinava aeróbico, só treinava força, tá bom? Desses 3 mil e poucas pessoas dentro de centenas de artigos. Então vou fazer um apanhadão bem grande. Quando a gente faz uma análise de um estudo tem que ser mais complexa, mas aqui a gente consegue fazer um resumo legal. Ele perdeu aí 13,05 centímetros cúbicos de gordura visceral, tá? No aeróbio. Na musculação, 5. Quando foi pro combinado, 28. Nossa, olha a diferença. A diferença. Da musculação com o treino aeróbio, né? Com o treino cardiovascular, não só o aeróbio de metabolismo aeróbio mais longo, fazendo o que você falou, o variativo. Então eu vou utilizar um HIIT, que é um treinamento intervalado, eu vou utilizar um HIIT curto, um HIIT médio, eu vou utilizar um dia um aeróbio um pouco mais longo, 20, 30, 40 minutos. Então este combinado, fazer essa periodização é muito interessante, é o que você falou realmente, porque a gente precisa entender o corpo precisa entender também e respeitar o nível de aptidão de cada pessoa. Então eu não posso chegar para um iniciante e botar ele para fazer um HIIT, por exemplo, que pode fazer parte deste combinado. O problema hoje em dia é que assim, aí fala-se do HIIT, aí todo mundo quer só fazer HIIT. Aí fala-se da corrida, todo mundo só quer correr para emagrecer. Né? E aí na alimentação é mais ou menos por aí também. Então esse ponto que acaba ficando um déficit. E por que a musculação, que a grande maioria das pessoas não gosta, né, muito, que a gente vê no dia a dia, porque eu não gosto de musculação, principalmente quem está saindo do sedentarismo, ela é fundamental, né, pra gente. Sim. Acho que assim, a musculação, a Tainá treinando musculação, estava treinando musculação nesse processo de emagrecimento, né? Sim. Que é a ideia que a pessoa tenha mais mitocôndrias, que ela tenha como queimar mais gordura, que ela possa oxidar mais a gordura. Então, quanto mais músculo você tiver, mais condicionado você tiver, mais você vai oxidar a sua gordura. Então, você vai conseguir ter um emagrecimento sustentável. Por isso que a periodização, o planejamento, eu acho perfeito, tá? É porque o mais difícil de você emagrecer não é você emagrecer. Emagrecer, parou de comer, fechou a boca. Eu gosto de falar uma frase que é legal. Eu posso tropeçar e emagrecer. Peguei uma virose, não comi, né? Tô com diarreia, tô vomitando, emagreci. Eu sou isso aí. Diferente de hipertrofia muscular. Você não tropeça e ganha músculo. Não. Músculo você tem que querer e merecer e querer muito, né? Você tem que ir lá e fazer tudo direitinho. Mas emagrecimento você consegue tropeçar e emagrecer. Agora, você sustentar esse emagrecimento é mais difícil. Então, conseguir emagrecer, precisa emagrecer 5 quilos. Faz o beabá, você consegue. Mas e sustentar esses 5 quilos para que daqui a pouco não volte em 10? Isso você não consegue. Se você fizer aquela dieta extremamente restritiva para perder esses 5 quilos, você vai perder. Mas daqui a pouco você vai reganhar ele todinho. A musculação entra aqui também, né? Porque o músculo, eu tendo músculo, eu consigo sustentar mais. Ele previne esse reganho, vamos dizer, né? Você tem um aumento do metabolismo que é pequeno, mas se você calculando em um ano é interessante. Esse aumento do metabolismo, ele não é tão ruim assim. E tem isso que a gente falou, ele vira uma usina, né? Isso. Uma usina de queima gordura. É isso, para quem não quer fazer musculação, é o seguinte. Eficiente. Muito mais eficiente. Eficiente é a palavra certa. Então você vai ser muito mais eficiente. Então você vai ter a quebra da gordura lá pela lipólise e você vai ter a oxidação, que você vai ter onde oxidar. Então se a pessoa, por isso conforme ela vai treinando, ela consegue se manter. Por isso que muitas vezes a gente vê, poxa, mas ele come... às vezes sai da regra, come tal e não engorda. Mas ele tem todo um aspecto. Lógico, se ele continuar saindo da regra, ele vai começar a engordar. Ele tem toda uma rotina, ele tem todo um aspecto, tem toda uma preparação muscular e metabólica. Um histórico para que você tenha esse metabolismo, tá? Exatamente. Vou trazer um exemplo para a gente. Eu gosto muito dessa ideia também do Nutri que você falou, antes de trazer a foto. Se você falou, emagrecer é balanço calórico. Negativo, né? Eu preciso gastar mais e comer menos. Aí a galera erra muito, né? Porque aí sai fazendo tudo que só gasta, só vou pensar em gastar. Por exemplo, o que gasta mais? Correr ou musculação? Correr vai gastar mais, se for comparar um com o outro. Aí vou correr todo dia. Todo dia. Só que eu não vou fazer essa minha grande usina de queimar gordura, por exemplo, com o músculo, né? E aí eu vou pegar e fazer dieta restritiva. Só que aí, quando a gente trabalha dessa forma, você acaba não conseguindo equilibrar. Então, por isso que é legal. Eu gosto muito da forma que você trabalha, Tainá, porque você faz esse molde. Você vai reduzindo aos poucos, você não esquece de complementação de proteína para as pessoas, porque a gente precisa fazer a síntese proteica, a gente precisa criar um cenário para que a pessoa não tenha uma perda tão grande de massa muscular assim durante um processo de emagrecimento, uma dieta, né? Sim, o emagrecimento, quando a gente faz um déficit calórico na nutrição, são 2 caminhos opostos, né? Você ganhar massa muscular e você emagrecer. Quando a gente faz uma dieta de déficit calórico, que é para o emagrecimento, pode acontecer, e é normal que aconteça, a perda da massa muscular. Então, o que eu tento minimizar? Essa perda. Então, quando o paciente volta em próxima consulta, a gente avalia. Perdeu, mas perdeu quanto? Perdeu um pouco. Excelente, caminho certo, vamos continuar. Eu perdi muito. Como que tá a tua proteína? Como é que tá o teu treino? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, a ingesta da proteína em seus
parâmetros ideais para cada pessoa é fundamental para que você consiga manter esse processo de emagrecimento. E eu sempre falo assim, eu recebo muito paciente no consultório também que não treina, só vai procurar estratégia nutricional. Eu, como uma educadora física nata, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, incentivando a pessoa a fazer. O que você gosta de fazer? Ah, mas eu não gosto de fazer nada. Procura uma modalidade que você gosta, nem que seja caminhar na praia. Vá se exercitar. Lógico que daqui a pouco a caminhada na praia já não vai ser tão eficiente para o seu objetivo. Mas vai chegar uma hora que só com alimentação não consegue mais. Porque você chega num platô. Existe a taxa metabólica basal, que é aquilo que você gasta só para você manter os seus órgãos funcionando e você vivo. Existe outros parâmetros, né? Que é fator térmico do alimento, que tudo que você come você gasta para digerir. Existe atividade diária, então eu como nutricionista fico muito mais sentada, gasto pouco no meu dia a dia. Já como educadora física eu gastava muito mais, porque eu ficava em sala o tempo todo em pé. Então isso é levado em consideração, mas sobretudo aonde você consegue o gasto é no exercício. Então se uma pessoa quer emagrecer só com alimentação e não quer treinar, primeiro que o emagrecimento não vai ficar muito esteticamente legal, né? Falando muito até para as mulheres, sim, né? Acabam ficando mais flácida, porque a musculatura vai para as cucuias. Músculo é vida, literalmente. Músculo é vida, não só a galera pensa só na estética, mas não só na estética. Pensando na nossa melhor idade, como que você vai sentar e levantar de um vaso sanitário se você não tiver uma massa magra? Ok, você vai precisar de ajuda de pessoas para caminhar, enfim, rotina. Isso as pessoas não pensam, mas é fundamental. Então, o músculo é ouro, você não pode perder. Então, no déficit calórico, você acaba reduzindo, mas a gente tenta reduzir esses danos. Fazendo o quê? Ajustando a quantidade ideal de proteína. Então, para mim, a parceria do educador com o nutricionista, nessa mentalidade, é aquela que eu mais gosto na minha visão como profissional, né? No geralzão, né? Sim. Tá, mas tu já escutou isso que eu não gosto de fazer atividade física? Já ouviu essa frase também? Muito. Né? Eu falei assim, mas eu não gosto de nada. Falando, não, mas você vai experimentar, gente. Faz uma aula experimental. E não vai se apaixonar disso, na primeira aula. Não vai. Se apaixonar. E assim... E mesmo que você pode se apaixonar, vai. E tem uma fase da vida, eu acho que assim, daí eu puxando um pouco aqui pro lado depois das mulheres, sim, a partir dos 40 anos ali, vamos dizer, né? Que é a fase que eu tô. É necessário. É necessário. Não tem mais assim, eu não gosto, gente. Você não é criança. Até a criança a gente ensina pra ela o que ela precisa fazer, mas não gosta. Esse puxão de orelha que eu queria de você. Mas eu preciso, gente, eu falo assim, vou fazer uma poupança para a minha velhice. Tá. Vai gastar de remédio. Mas sabe uma poupança que você pode fazer também? Músculo. Não, poupança é fantástica. Não é? Isso você precisa também. Senão você vai gastar essa poupança. Músculo é essencial. Eu falo assim muito para as alunas. Gente, se a gente parasse de focar tanto no emagrecimento, pensando assim em perder gordura, não. Vamos focar em ganhar músculo. Não tô dizendo que todo mundo vai precisar virar fisiculturista. Até porque não vira assim, não, gente. É porque não é nada fácil. Não vai mesmo. Nem um pouco. Aquela frase padrão também, a mulherada não gosta de fazer musculação porque eu vou ficar muito grande. Meu braço vai ficar forte, gente, não vai. Se fosse fácil, eu queria, né? Eu quero ficar grande, sumo e não fico. Então imagina você que não quer, você não vai ficar. Já passei por essa fase também que eu queria de qualquer jeito. Nossa, quero o ombro desenhado. Gente, é difícil. Você não vai tropeçar e ganhar músculo. Então pode treinar à vontade. O músculo é essencial, né? O músculo, ele vai ajudar a controlar a glicose no sangue. Total. Ele vai ajudar ali na pressão arterial também, né? Consumir mais gordura, que a gente falou. Ele vai consumir mais gordura. Pensa que se você tiver mais músculo, você vai consumir mais gordura depois do treino. O nível de glicose no sangue. Você vai consumir mais gordura depois do treino, realmente. Não tem o que falar. Ela falou, saúde, né? Vai prevenir doenças cardiovasculares, vai prevenir muita coisa. Não, perfeito. Então, músculo é vida, acho que você falou bem legal. Não ficar só no emagrecimento no dia a dia. Gente, e não gosta. Tem tanta coisa que a gente faz na vida que a gente não gosta, tem que fazer. E não faz nem tão bem pra gente. Vai pra musculação sem gostar mesmo, não tem problema. Mas aquilo vai te fazer tão bem que se mesmo você não continuar gostando, vai lá e faz, porque vai te fazer muito bem. Então não tem o que falar, né? Só vou dar um exemplo de um caso aqui da academia, aquela imagem do ultrassom, que é um caso bem legal. Aqui foi uma periodizaçãozinha em abril. Esse é um método de ultrassom, tá? Para a gente avaliar a composição corporal. Onde ali em cima, na primeira faixinha, é a gordura subcutânea da pessoa. Então, vou pegar ali como base, tá? Ela estava com 12,1. E embaixo é a musculatura, ó, 16,2 da coxa e 13,3, tá? Então, aí depois em agosto, ela fez o treino combinado, tá? Com aconselhamento, treino combinado, é foco total. Pode passar para mim, por favor, para a outra imagem. Então, ó, 12,1 e 16. Vamos pegar essas outras bases aqui. Para de agosto agora, isso. A de agosto ali, ó, a gordura para onde foi? 9,6, olha o músculo, 23 e 12,9. Então, de abril para agosto. Então, a gente vê, através desse método, a gente consegue olhar isso, mas olha que legal. Por quê? Treino combinado.
Então a gente treina combinado e uma dieta adequada. Ela emagreceu, entrou num processo de emagrecimento, eu nem trouxe todos os dados da pessoa, mas a gente consegue ver essa alteração. Então é isso que é legal de trabalhar. Esse é o melhor dos mundos, né, Tainá? Esse é o ideal, o melhor dos mundos. reduzir gordura e ganhar massa. Essa é uma pessoa que já treinava há bastante tempo, a gente fez a adequação do treino combinado, ela respondeu super bem nessas semanas, acho que deu 10 semanas, se não me engano, na contagem, e foi isso aí. Então ela tinha a musculação, ela tinha o HIIT, ela tinha o aeróbio, dentro da semana dela, 1 hora por dia. Nesse caso, ela treinava 5 vezes por semana para essa pessoa. E a gente foi pensando também no volume do treino de musculação. E volume, quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é ficar 3 horas na academia, não é isso. Então, muitas vezes a gente usou a estratégia de aumentar o número de repetições. Por quê? Porque você metabolicamente responde bem também. Então a gente fez a periodização que você falou, ondulatória, que eu adoro, bissemanal. A gente fez uma bissemanal ali para que ela pudesse fazer essas alterações. Não é ficar trocando também, eu não gosto, tá? Também não, de treino todos os dias. Ah, porque eu enjoo. Não, você precisa ter uma sequência, né? Você precisa adequar a sua carga, você precisa progredir nas suas cargas. Carga não é só peso, você precisa aumentar suas repetições. Então o profissional de educação física, ele faz todos esses cálculos para você, como a Nutri faz todos os cálculos de alimentação, para que realmente você tenha sucesso num processo, tá? É mais ou menos essa a ideia. O resultado ficou bem legal, bacana. Bem legal. Tainá, pra gente mais um aspecto de alimentação, a gente tá indo pra reta final aqui, o papo tá ótimo, se deixar vai umas 3 horas, não pode. Porque a Tainá tem 2 filhinhas, vou fazer um parênteses aqui, que é mega louvável. A Alice tá com quantos anos? 4. 4. E a Júlia? 30 dias. Hoje, um mesinho. Um mesinho. Aí já foi o chato do Marcelo, já mandou uma mensagem. Vamos participar do podcast, né? Ela falou, claro, vamos embora, Com certeza, imagina. Quem é mãe sabe, né, Tabata? Como que tá? Já passei por essa fase. Faz tempo. Algumas vezes. Mas, agora eu vou soltar uma outra frase aqui, a gente vai ter que fazer mais resumido. Mas eu como bem. Preciso mesmo de um nutricionista? Eu sei que doeu no coração da Tainá essa frase. Vou deixar a Tabata começar para te defender. Tabata, o que você, quando a pessoa vem, fala isso pra gente, eu escuto isso demais, acredito que você também. O que você falaria para essa pessoa? Não, então, eu já uso muito esse exemplo já que eu citei aqui, né? Que a nutricionista me deu essas dicas, né? Além de montar todo o meu trabalho, eu não gosto nem de falar dieta, né? O meu cardápio, planejamento alimentar, tudo. Me deu essas dicas que às vezes a gente não sabe também, né? E foi coisa que eu aprendi. Depois eu fui estudar, e eu sou suspeita de falar da nutrição também e defender essa profissão porque eu sou apaixonada, assim, é uma coisa que eu também sonhava muito, tive dúvida entre a educação física e a nutrição. Não consegui fazer os dois ainda, quem sabe É isso que eu ia falar, te conhecer, né? Não quer saber. Tenho muita vontade, sempre falo isso. Então, assim, gente, o profissional de nutrição, ele estudou ali, gente, quantos anos você passou na faculdade ali estudando? 4 anos estudando. Não é? Então, assim, não é, não precisa, eu sei comer, né? Mas você sabe calcular, né? Você, assim, lógico que um bom profissional não vai te deixar preso, você não precisa ficar com um nutricionista o resto da sua vida, né? For uma pessoa, né, vamos dizer, saudável, né? De repente, pode ter casos que a pessoa precisa sempre desse acompanhamento, né? Não sei. Mas, gente, faz toda a diferença. Toda. Porque a pessoa acha que sabe comer, mas eu vejo ali nos alunos mesmo, tipo assim, pelo menos nas mulheres, eu percebo. Anos atrás eu percebia que pecavam muito na proteína. Nossa, isso que eu ia falar Sempre agora, mulher acha que come proteína suficiente. Não, mas eu como bem. Como um filezinho de frango assim no almoço. Gente, proteína, Tainá que vai saber falar melhor, mas assim, eu preciso colocar proteínas em todas as minhas refeições, se possível, né? Se não, pelo menos em 3, 4. Gente, quando paciente no consultório que chega, eu faço o recordatório alimentar das últimas 24 horas do que a pessoa comeu para eu entender mais ou menos o panorama de como que a pessoa tá ali naquele momento, né? É claro que é um micro de um macro, né? E a pessoa pode me falar qualquer coisa. Eu vou acreditar no que a pessoa me fala. Mas normalmente as pessoas são verdadeiras. Qual que é o parâmetro? Proteína no chão. Proteína no Mas pé. O que eu percebo hoje, que além da proteína, as mulheres estão pecando muito também, errando muito na quantidade de carboidrato. Porque somos o carbofóbicos, medo do o carboidrato, e daí o que acontece, Não gente? posso comer carboidrato à noite, a proteína tá no chão, então assim... Quero treinar bem, quero fazer todas as aulas da academia, mas não como carboidrato para me dar energia suficiente para o meu treino ser eficiente para eu ter uns resultados desse. Porque para eu ter um resultado bom, eu preciso treinar bem. Sim. Não é só se matricular na academia ou ir na academia. Ir na academia, eu brinco, né? Me desculpa quem levanta cotonete, mas ir na academia para levantar cotonete,
Até o momento vai fazer efeito, daqui a pouco não vai fazer mais. Você tem que seguir a progressão. Você tem que progredir. Isso que você falou de não ficar trocando treino toda hora, também é uma coisa que às vezes o aluno peca, porque passa 15 dias, e aí, o que eu vou fazer de novidade? Você vai progredir sua carga, você vai melhorar sua amplitude. Você vai reduzir a carga para melhorar a amplitude, porque é muito melhor a amplitude do que carga. Sim. Então, para você chegar num resultado, você tem que ter progressão. E Aumenta o tempo de contração, você vai ter um monte de variável. As pessoas no mesmo exercício. Total. Mas as pessoas querem ficar trocando. E aí, nesse recordatório alimentar, a gente vê que a proteína está no chão. E o carboidrato, as pessoas morrem de medo. Ou comem carboidrato errado. Eu vou comer, sei lá, batata doce. Batata doce é excelente, é um carboidrato muito bom. Só que as pessoas, às vezes, erram no excesso, ela é calórica. Então, as pessoas pegam um pratão de batata doce com um filézão de frango à noite. Mas tem medo de comer o arroz. Tá comendo muito mais caloria na batata doce do que no arroz. Mas não come o arroz não branco. Não come o pão, mas porque come é a tapioca. Não, porque é branco. A tapioca, excelente exemplo. Não é? A galera pega a tapioca, são raras pessoas que pesam a tapioca, né? Ou pelo menos medida caseira. Gente, se você pegar a tapioca e colocar assim na frigideira, você tá comendo uns 3 pão franceses. Mas tá comendo tapioca porque é saudável. Então, assim, precisa de uma nutricionista? Precisa. Muito. Precisa. Eu falo muito isso com as alunas. Eu sempre admirei muito a profissão. Perguntando como é que tá comendo, só que eu vou dando uns toques. Sim, vai ajustando e vai... Procura um nutricionista. Porque muda muito, assim, a pessoa não é... mas ele vai dar um cardápio com coisas que eu não consigo comer. Ele vai me dar... Eu escuto cada coisa aqui. Depende do profissional. Vai me dar folha de alface. Mas assim, a pessoa muito. não sabe nem consciência do que é um profissional da nutrição. Do como que ele tá ali, como que ele vai planejar o que você falou. Você vai olhar, você vai entender. Tem uma anamnese enorme, né, Tainá? Tem gente que vai no nutricionista, já vi casos também daí de aluno que vai no nutricionista e tava comendo pouco. Sim. E entrou naquele efeito que não emagrece mais. Come pouco. Muitas pacientes. Aí chegava assim, nossa, mas eu não consigo comer tudo que a nutricionista me passou. E achou que ia passar fome. Acho que a grande maioria acontece isso. E achou que ia passar porque, fome. Come pouco durante a semana, chega no final de semana, ingere caloria demais. As pessoas têm que entender também que é um somatório, né, das semanas, não é um dia só a vida, né? É que nem o dinheirinho do mês. Entrou, saiu. Ótimo. Se eu chegar no final de semana e gastar tudo, eu fiquei sem dinheiro. Fiquei devendo no banco, exatamente. Não adianta. Fiquei devendo com... E assim, e o recordatório, quando eu termino o recordatório alimentar, eu já viro pra pessoa e falo assim, olha, você vai comer mais do que você tá comendo hoje. Só que você vai comer com qualidade. Você vai virar pra mim quando eu te mandar a dieta e vai falar assim, nossa, Tainá, eu não vou emagrecer comendo tudo isso. Eu não consigo comer tudo isso. Então a gente vai subindo aos poucos, mas você vai comer tudo isso. Porque você passou tanto tempo comendo pouco e errado, que você colocou seu metabolismo em economia. É a nossa primeira frase, e aí fica mais difícil. Você vai comer de verdade agora, né? Agora você vai comer de verdade e o seu organismo não vai ficar econômico, porque você come pouco e não emagrece. Você bagunçou toda a parte metabólica. Chega na academia, não consegue fazer um treino, não consegue progredir. Tá lá 1 ano, 2 anos, não consegue progredir, porque não tem como se alimentar. Exatamente. E outra coisa, gente, a gente trabalha, a gente tem o dia a dia, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de empresa. Isso tudo te consome, então você tem que ter uma alimentação bacana. E assim, as pessoas precisam entender... Tem uma alimentação bacana, né, Tainá? Equilibrada, o prato, como a gente falou, divisão dos macronutrientes e micronutrientes. Você vai sentir menos fome, vai sentir menos vontade de comer doce, gente. Isso é fato, né? Se tu adequar a tua alimentação, é fato, é um pontual. Você vai sentir menos vontade de comer doce, né? Com certeza. A estratégia da nutrição é te dar maior, no emagrecimento, né? Te dar maior volume de alimento em menor calorias. E alimentos que contenham mais fibra para você se sentir mais saciado. E, consequentemente, os beliscos, que é onde as pessoas mais pecam, vão ficar menores, porque você não vai sentir fome para você precisar beliscar. Então, a maioria das minhas pacientes me relatam, nossa, Tainá, eu chego na próxima refeição, eu não tô com fome, eu preciso realmente comer o lanchinho? Precisa. Primeiro que eu preciso bater suas metas que eu calculei para isso, proteína, carboidrato, gordura e fibras e alguns micronutrientes. Segundo, que eu não quero que você chegue no seu jantar comendo o pé da mesa. Eu quero que você chegue no seu jantar com uma fominha. Porque se você chegar com a fome de leão, as chances de você errar triplicam. É muito legal, porque assim, aí o bom nutricionista trabalha, não é sobre restrição, é sobre consciência. Então você vai ensinar a pessoa qualitativamente, então melhorar a qualidade e você vai também quantificar para ela aqueles alimentos, para que ela possa aprender, para que retorne tudo que a gente falou, para que vire um hábito, a boa alimentação, para que a Tabata faça uma periodização dessa que a gente falou para aquela pessoa, para que a gente possa conversar com o nutricionista, para tudo isso tem que estar engrenando e com certeza vai emagrecer e vai conseguir sustentar. Sim. Tá? O papo tá muito bom, já vou colocar vocês para dar o recadinho final, se quiser já ir pensando no recado final, uma mensagem direta às pessoas que estão em casa, falar sobre emagrecimento sustentável. Só que antes eu vou entregar uma lembrancinha aqui para vocês, da Incorpore, tá?
Aí dentro tem algumas coisinhas, tá? Até vai causar Obrigada. inveja dos profissionais lá na academia. Tainá também, ó, Tainá. Obrigada. Tem um kitzinho, tem uma camiseta, se quiser dar uma olhadinha aí agora. Legal. Ó, Olha. tem nossa camiseta. Ah, esse é muito importante. Esse é uma... O que é isso aqui? Uma térmica? Uma térmica. Pra levar os Isso. lanchinhos, hein, gente? Isso aí, ó. Olha que legal. Olha, essa daqui eu tava... Tava de querendo, olho lá, hein? é a camiseta mais Ontem disputada eu da passava na academia. recepção e olhava. Gente, aqui, ó, dá pra colocar o lanchinho da tarde tranquilamente e não errar passando na padaria e comendo mexinho, hein? Pelo amor de Deus. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Mas dá pra comprar uma fruta, alguma coisa e colocar dentro da lancheirinha, Com né? certeza. Ai, que A toalhinha, legal, todas as toalhinha. lembrancinhas pra vocês. Ótimo. Pô, essa um monte de dica aí que a gente passou pro pessoal em casa. Quem pôde anotar, quem não quiser volta, assiste de novo, anota. Com certeza a gente vai... Camiseta, Olha lá, camiseta. que ótimo, Disputada. hein? Porque a Tainá treina bastante, já voltou, tá treinando já, né, Tainá? Fala aí. Já, meu médico que não me escute, mas estou. Meu obstetra que não escute, mas estou. Ah, legal. Obrigada. Obrigada. Gente, vou preparar vocês agora pro recadinho final, tá? Se quiserem olhar direto pra câmera agora, falar com as pessoas em casa, falar um pouquinho sobre emagrecimento sustentável. Começar por você, tá? Pra você falar com o pessoal e depois eu me despeço. Qual câmera Todo mundo aqui, também. né? Ah, A dois. 2. Pode dar um puxão de orelha se você quiser, tá? Fica à vontade, é sua hora agora. Não, o que eu vou repetir, o que eu já começar repetindo o que eu já falei, né? A gente precisa do exercício físico, né? Não tem assim, eu não gosto. Pensa lá na frente, pensa na sua velhice, como que você quer estar daqui a alguns anos, né? Você quer correr atrás do prejuízo ou você quer prevenir, né? Então, assim, exercício físico, vou puxar para esse lado e a Tainá fica com a alimentação, né? Com a nutrição, é saúde. Da mesma forma que eu tenho que ter hábitos de higiene diários, eu sempre falo isso, né? Eu preciso escovar meus dentes todos os dias, eu preciso dormir bem, que é muito importante também para o emagrecimento. A gente não chegou a entrar nessa pauta, Sim. né? O sono, a água, né? Tudo faz parte do processo. O exercício também. Eu preciso me exercitar para a saúde. Nosso corpo é como uma máquina. Se ficar parado, enferruja. Né? Movimento é remédio. É remédio e é prevenção. Então, assim, se exercite. Procure alguma coisa você vai gostar. E se não gostar, vai do mesmo jeito que você não vai gostar também depois de ficar deixando toda lá a sua aposentadoria na farmácia. Perfeito, perfeito. Foi um puxão de orelha do Ida, mas tá bom, tem que ser. Tem que botar na realidade. Maravilhosa, Tainá, perfeito. recadinho final para nossos alunos, não alunos, quem tá aqui acompanhando a gente hoje. Gente, como a Tabata falou do exercício, vocês precisam se nutrir melhor para estética e para saúde. Então, assim, independente de você conseguir hoje passar numa nutricionista, eu acho que o que a gente falou aqui dá para vocês começarem hábitos melhores. Então, a chave do sucesso, que eu sempre falo, é o planejamento. Se planeje. Compre alimentos, vá às compras, organize, lave, deixe higienizado na geladeira, deixe pré-pronto para você não errar. Chegou em casa, não tem o que comer, você vai, com certeza, errar no que é mais palatável, no que é mais calórico. Então você precisa sim se nutrir melhor para tudo, tanto para sua saúde quanto para você render melhor nos seus treinos. Então seja ele seu objetivo de emagrecimento, rendimento, hipertrofia. Se você não tiver a base alimentar bem ajustada, dificilmente você vai alavancar, mas você vai chegar no momento que você vai estagnar. Você não vai conseguir. Então a alimentação ela é fundamental. Então, independente de você conseguir o acompanhamento do nutricionista ou não, se conseguir, melhor ainda. Mas se não conseguir, opte por alimentos mais minimamente processados, coma comida de verdade, não pule as refeições, não pule um almoço e compre um sanduíche, porque isso, no final do dia, vai fazer toda a diferença na sua saúde e no seu rendimento nos treinos. Tainá, onde as pessoas te encontram, se alguém quiser marcar uma consulta com você? Sim, entra lá no meu Instagram, @TainaMiranda_Nutri. Lá tem o link de acesso que vai direto pro WhatsApp do consultório. Tem algumas informações também a respeito das consultas, mas chama lá que a gente responde e bate um papo. E se vocês quiserem marcar a consulta, vamos embora que eu posso te ajudar pro seu objetivo. Tá, as suas redes sociais também, se você quiser te encontrar na Incorpore, fica à vontade. O meu Instagram é Tabata Almeida Personal.
Vou ser sincera, não ando postando muita coisa por lá, mas estou aí... É uma forma de incentivar a vir aqui, entendeu? Isso, mas já estava aí com alguns planos de voltar a postar mais. É que a correria do dia a dia não é fácil. A gente que é mãe sabe, né? Os meus estão grandes, mas tem uma adolescente ainda. E a gente fica se dividindo aí entre várias coisas, mas a gente sabe o quanto hoje em dia é importante as redes sociais. Então, de vez em quando eu apareço por lá e pretendo aparecer mais. Mas vocês me encontram também na Incorpore, especificamente ali no Estúdio Incorpore, onde a gente trabalha com vários casos também ali de emagrecimento, né? Uma busca ali por pessoas também com patologias, com lesões, né? A área que eu me apaixonei, porque entrei para a educação física por questão, não foi... e não foi assim, o emagrecimento foi porque eu tinha muitas lesões, muitos problemas de saúde, né? É uma história muito longa, então eu acabei puxando para esse lado aí. Então eu tô ali no Estúdio Incorpore. Perfeito, só agradecer muito vocês, quem está em casa assistindo a gente até agora, quem é nosso aluno, quem não é, quem não conhece a gente, pode entrar lá no Incorpore Santos. A gente fica aqui em Santos, na rua Pedro Américo 292, a gente já tem o maior prazer de receber, eu recebo vocês lá, a Taba, toda a nossa equipe lá, a gente tem 30 funcionários para receber vocês, a gente tem o estúdio, a gente tem uma piscina para hidroginástica, para natação infantil, a sala de musculação, o estúdio de pilates, assim, um monte de coisa. Vai encontrar a Tainá lá muitas vezes treinando conosco também, que sempre foi da casa, é da Incorpore também, atende lá também, é um dos locais que ela atende, é na Incorpore Academia. Agradecer muito todo mundo que está em casa, especialmente vocês duas, Tainá, que veio aqui com a gente hoje, Tabata, que deixaram as coisas de casa, de primeiro aceitar esse desafio, que é um desafio vir aqui falar, mas foi super leve, gostoso, acho que essa é a ideia. Quem está em casa conseguiu pegar algumas dicas, acho que muito importante, algumas não, bastante mesmo, se a pessoa olhar ali com calma, é o que você falou, às vezes eu não consigo nutricionista, então pega essas dicas de profissionais, vamos lá, sem terrorismo nutricional, começa uma atividade física, eu não tenho como terminar um podcast sem falar do sai do sofá, então se você não está praticando, vai mudar a sua vida, exercício físico é o melhor remédio do mundo, não tem como, não existe nada que vá te fazer mal, com bons profissionais da área de nutrição, de educação física. E essa é a nossa ideia aqui, comemorando 15 anos de empresa, trazer algum bate-papo desse com pessoas que a gente gosta, que a gente admira profissionalmente no dia a dia, para poder ajudar as pessoas em casa e cumprir a nossa missão na Incorpore, que é modificar vidas através da atividade física. E a gente está criando uns bracinhos aí também da parte da alimentação, de saúde e bem-estar. Então, um grande abraço. Se você gostou, não esquece de dar o like pra gente, escreve comentário, pode fazer dúvidas, sugestões, a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado a todos.